Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no Odisseia Textual. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like pra gente. Hoje, vamos mergulhar em um clássico da literatura brasileira. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Uma obra que, só pelo título, já nos instiga, né? Que fim triste seria esse? E por que Policarpo Quaresma, que é um personagem tão apaixonado pelo Brasil, teria um destino tão melancólico? Pois é. E essa obra, dividida em 3 partes, nos levam à jornada pelas contradições do Brasil no início do século XX, através dos olhos desse personagem tão peculiar. Exatamente. Cada parte representa um fim para Policarpo. A demissão do serviço público, o fracasso de seus projetos agrícolas e, por fim, a desilusão com a política e a guerra. Mas, mais do que apenas narrar esses fracassos, o livro nos faz questionar: o que é ser patriota em um país tão complexo como o Brasil? Que provocação! E já no primeiro ato, a gente se depara com a paixão fervorosa do Quaresma. Pela cultura brasileira, a ponto de defender a adoção do tupi como língua oficial. Nossa! Isso é uma ideia radical, sem dúvida. Mas, ao lermos a petição que ele escreve, percebemos a profundidade de seus argumentos, a erudição, a crença genuína de que a língua portuguesa era um empréstimo cultural que nos impedia de alcançar uma verdadeira identidade nacional. O que me impressiona é que ele não é apenas um sonhador. Não. Ele realmente se aprofunda no estudo da língua, da história, da cultura indígena. Quaresma coloca em prática o que acredita, e isso por si só já é admirável. Concordo. E essa teimosia, essa fé inabalável em suas convicções, é o que o impulsiona ao longo de toda a história. É como se eles estivessem em uma busca constante por um Brasil idealizado, que talvez nem exista de fato. E é aí que a gente começa a perceber a genialidade de Lima Barreto. Ele não nos apresenta um herói perfeito, mas um personagem cheio de contradições, que nos leva a questionar nossos próprios valores. Sem dúvida. Afinal, quem nunca se pegou a um ideal, a uma visão romântica do mundo, para depois se deparar com a dura realidade? Verdade. E essa desilusão, esse choque entre o sonho e a realidade, Pois é. é o que torna a história de Policarpo Quaresma tão tocante. Exatamente. Mas, voltando à primeira parte do livro, Sim. o que te chama atenção na forma como Lima Barreto retrata a burocracia? O sistema político da época. A ironia fina, o humor ácido, a forma como ele descreve os personagens, os diálogos, as situações, nos faz rir. Mas, ao mesmo tempo, nos leva a refletir sobre como pouco mudou de lá para cá. É impressionante como a crítica social presente na obra se mantém atual, né? Essa sátira à burocracia, ao apego cego à tradição, aos jogos de poder, ainda ressoa com a realidade brasileira de hoje. E essa demissão do serviço público, esse primeiro fim de Policarpo Quaresma, é só o começo de uma jornada de desilusões e recomeços. E é aí que a história nos leva para o campo, para a tentativa de Policarpo de encontrar na agricultura a essência do Brasil. A força de um povo. E o nome da propriedade que ele compra: sossego. Que ironia, né? Que a vida no campo se mostra tudo menos sossegada. Pois é, e é nesse contraste entre a idealização da vida rural e a dureza da realidade que a gente se aprofunda ainda mais nas contradições do Brasil e na alma complexa de Policarpo Quaresma. E essa busca, né, essa busca por um Brasil ideal acaba levando ele, né, a essa mudança para o campo que, teoricamente, seria um lugar de paz e tranquilidade. Teoricamente. Mas a gente vê que acaba sendo palco para mais um triste fim, né, pro Quaresma. E essa é outra coisa de trocar a vida na cidade pelo campo, buscando essa redenção, essa conexão com a terra. Sim, com que ele considera um Brasil verdadeiro, né? Essa coisa, essa essência. E aí que a gente percebe como esse nacionalismo do Quaresma é utópico, quase ingênuo. Ele idealiza a agricultura como a salvação do país,
sem levar em conta as dificuldades. Sem levar em conta a realidade. É a realidade que os trabalhadores do campo enfrentam, né? E não falta dificuldade, né? Pragas, falta de mão de obra qualificada, né? Impostos exorbitantes. É como se a realidade teimasse em contradizer os planos todos elaborados do Quaresma. E essa insistência dele, né, em seguir os planos, mesmo diante de tantos obstáculos, revela a teimosia, a força de vontade do personagem. Ele se recusa a desistir do sonho dele. Do ideal dele. Mesmo que isso signifique, né, se isolar cada vez mais da realidade. É como se ele vivesse num mundo à parte, né? Regido pelas próprias regras dele, os próprios valores. Um mundo onde esse Brasil idealizado se choca constantemente com o Brasil real. E essa busca por um ideal, essa recusa em aceitar a realidade como ela é, né? É um tema recorrente na literatura brasileira, você não acha? Com certeza. A gente só sempre buscando essa identidade nacional. Esse lugar no mundo, um Brasil que talvez só exista na nossa imaginação. E aí, voltando para o Quaresma, é importante destacar a paixão dele pela cultura popular brasileira. Sim. As modinhas. Ele se encanta com essas canções que expressam a alma do povo, a simplicidade, a beleza do cotidiano. É como se ele encontrasse nas modinhas um refúgio da desilusão. Da dureza da realidade. Da dureza da realidade. É através da música que ele se conecta com o que considera ser a essência do Brasil. E essa busca por modinhas leva ele a conhecer o Ricardo Coração dos Outros, um personagem que representa, né? A forma artística do povo brasileiro. Que personagem fantástico. E a amizade entre eles é linda, né? Uma troca genuína de ideias, de conhecimento, de afeto. Sim. Como se eles encontrassem um no outro, né? Um alento para as dificuldades da vida. É verdade. Mas, infelizmente, né? Essa amizade também vai ser marcada pela tragédia, pela desilusão. Assim como o Quaresma, o Ricardo também vai se decepcionar com a realidade do país. É mais um personagem que sucumbe a essa dura realidade brasileira. E essa desilusão, esse sentimento de frustração, acaba culminando na terceira parte da história. A mais impactante, na minha opinião. Sem dúvida. É quando o Quaresma se envolve na política, na guerra, e se depara com a face mais cruel do poder. Pois é, chegamos então à última parte, né? A parte em que a fé inabalável do Quaresma no Brasil é posta à prova, a revolta da Armada, governo Floriano Peixoto, tudo isso serve como pano de fundo, né? Para essa última parte da jornada do Quaresma. É um contexto histórico bastante turbulento, que o Lima Barreto usa como maestre, né? Para explorar essas contradições da sociedade brasileira. Sim. E os dilemas de um homem dividido entre o ideal e a realidade. Exatamente. E o Quaresma, movido por esse patriotismo exacerbado, né? Decide se alistar no exército. Acredita que pode contribuir, né? Para a construção de um futuro glorioso para o país, defendendo dos seus inimigos. Mas aí a realidade da guerra se mostra brutal, né? Cruel. Completamente diferente daquilo que ele idealizava, né? Sim, e as cenas que o Lima Barreto descreve são chocantes, né? Mostrando a violência, a miséria, a desumanização que a guerra provoca. E essa experiência acaba por destruir as ilusões do Quaresma, né? Ele se depara com a corrupção, a hipocrisia, a sede pelo poder, né? Que permeiam, né? O sistema político e militar. E o que antes era admiração, devoção à pátria se transforma em questionamento, né? Sim. Em revolta. É como se ele finalmente enxergasse a face sombria do Brasil, né? Aquela que sempre se recusou a ver. E essa tomada de consciência leva ele a um ato de rebeldia, né? Ele escreve uma carta para o presidente Floriano Peixoto, denunciando as atrocidades que ele testemunhou, criticando a condução da guerra. Um ato corajoso, mas ao mesmo tempo imprudente. É imprudente. Porque estamos falando de um regime autoritário, né? Que não tolera oposição. E aí a consequência não podia ser outra, né? O Quaresma é preso, acusado de traição, confinado numa cela úmida, escura. É o fim da linha, né? Para um homem que dedicou a vida a um ideal. Triste, né? Mas essa prisão, que seria um momento de sofrimento e desespero, se transforma num período de profunda reflexão para o Quaresma. Olha só. Ele repensa as escolhas dele, os valores, a própria concepção de patriotismo. E o que ele conclui no final de tudo isso? Que o Brasil, que ele tanto amou, pelo qual ele tanto lutou, talvez não passe de uma ilusão. E a busca dele por uma identidade nacional, por um país justo e próspero... Foi em vão. E essa constatação, né, é o que torna o fim de Policarpo Quaresma tão triste, tão melancólico. Você tem que encontrar as respostas, né? Sem ter visto o sonho dele realizado. É isso. Triste fim de Policarpo Quaresma é realmente uma obra-prima, né?
da literatura brasileira, que nos convida a refletir sobre a complexidade do nosso país, sobre os dilemas da identidade nacional, sobre a fragilidade da esperança. E nos toca profundamente, né? Faz a gente questionar os nossos próprios valores. E nos deixa com a sensação de que a busca por um Brasil melhor é uma luta constante, que exige coragem, persistência e, acima de tudo, lucidez. É isso aí. E para quem se interessou, né, quer se aprofundar nessa obra, o link para adquirir o livro está aqui no primeiro comentário fixado. Isso, aproveitem. Esperamos que vocês tenham apreciado essa imersão em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Continue acompanhando o ICEA Textual para mais análises e reflexões sobre grandes obras da literatura. Até a próxima.